Olá a todos vocês, estamos aqui para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e iremos verificar agora o que nós iremos estudar na nossa aula 3. Olha só, gente, a aula 3, objeto de conhecimento, América Anglo-Saxônica, detalhamento, Canadá, formação do país. Vamos agora então para o momento da nossa aula. Nós iremos estudar também sobre um importante país que vai fazer parte da América Anglo-Saxônica, tá? Que vai ser o Canadá, gente. O Canadá é um país bastante desenvolvido também. Porém, quando a gente observa ali os estudos, né, falando muito sobre a China, sobre os Estados Unidos, países europeus, né, o Japão, o Canadá fica um pouquinho ali de lado, mas por quê? Vamos observar e estudar algumas situações que vai fazer com que esse país, né, ele tenha ali, né, principalmente as áreas do norte, tá? Pegando ali, né, a parte da ártica, né, a parte ártica aqui do Canadá, fazendo com que esse país ele acabe tendo uma pequena quantidade de habitantes, se a gente for estudar em relação ao nosso país, aos Estados Unidos, comparando nessa quantidade, tá certo, gente? Mas o Canadá é um importante país do continente americano, fazendo parte dessa regionalização da América anglo-saxônica, sendo formado pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Então, gente, o Canadá, né, a gente vai estudar alguns fatores históricos e também como que ocorre ali o desenvolvimento da parte natural, né? Pegando ali os rios, a parte da hidrografia, o clima, a vegetação, tá bom? Então, nós iremos estudar, né, esse importante país também, ok? Olha só, nós podemos observar através, né, aqui dessa imagem que vocês analisam principalmente áreas, né, que vai fazer fronteira com os Estados Unidos, ok? Porém, a gente também pode observar que essas fronteiras, elas acabam tendo essas divisões naturais, principalmente aí com a região dos Grandes Lagos, que também nós iremos estudar, ok? Aí também a gente pode observar essa grande baía aí de Hudson, né, onde vai estar aí também localizado no Canadá, e as regiões polares, gente. Essa região do Canadá que também vai ser formada por áreas polares, né, que pega aí toda a região do Ártico, ok? Então, o Círculo Polar Ártico vai passar, né, por esse território aí do Canadá, fazendo com que surja também o clima polar. E a gente vai estudar, né, todas essas características aí do Canadá, ok, gente? Então, aí vocês podem observar principalmente também as divisões que acabam surgindo, né, dessas províncias do Canadá, ok? E nós iremos analisar também a partir desse mapa, né, em que vocês observam melhor, né, todas essas características dessas províncias, ok? Então, o Canadá, gente, ele vai ser um país que ocupa, né, grande parte aí da América do Norte e acaba se estendendo desde aí do Oceano Atlântico, né, que está aí a leste, até o Oceano Pacífico, que vai estar a oeste. Ao norte, né, o Canadá ele vai ser aí limitado pelo Oceano Ártico e também ele vai ser, gente, o segundo maior país do planeta em área territorial, em extensão territorial, ok? E não vai superar aí somente a Rússia, né? A Rússia sendo considerada o maior país em extensão territorial do mundo, o Canadá vai ser o segundo, ok? E sua fronteira, gente, vai ser aí junto, né? Vai estar em comum aí com os Estados Unidos ao sul,
ok? E já também pega a parte do noroeste ali, né, com o Canadá e os Estados Unidos, que vai ser a mais longa fronteira terrestre do mundo, ok? Então, essas características, né, do Canadá, eles observam aí que foram se desenvolvendo. Porém, o clima, gente, ele não vai favorecer muito o Canadá, não, porque as pessoas, elas não vão estar acostumadas a viver em áreas muito frias, como a gente observa que o Canadá vai ter ali a sua área, grandes extensões territoriais que vão estar ali acima do círculo polar ártico, né, mais ao norte, sendo muito frio, realmente aí com clima polar. Então isso vai fazer com que o Canadá ele tenha, né, essas importantes cidades que se desenvolvem bastante, tá? Porém, né, vão existir também essas províncias, né, que é como se fossem os nossos estados, tá? Que acabam se desenvolvendo, porém outros estados, né, vão estar aí, essas províncias vão estar mais ao norte. Então, o clima polar vai fazer com que a quantidade de habitantes diminua, né? E também o desenvolvimento dessas cidades também acaba diminuindo, sendo considerado aí um país muito importante mesmo por conta dessa situação do clima, ok? Então, nós iremos estudar aí algumas características ligadas à parte da natureza, tá? O clima, relevo, vegetação, tá? E também a parte da hidrografia. Ok? Vamos iniciar aí com a parte do relevo, gente. As características físicas do Canadá. Nós iremos observar a região oeste do Canadá, tá? A região oeste, assim como os Estados Unidos, também vão ter áreas montanhosas, ok? Essas áreas montanhosas, gente, vai ser conhecido aí como as montanhas rochosas. É como se fosse aí a continuação ou até mesmo o início, né, do surgimento dessas montanhas que também vai passando ali pelos Estados Unidos. Então, a região oeste do Canadá, gente, vai ser formado por essas montanhas rochosas e vão apresentar aí uma rica também variedade de recursos naturais, né? Até mesmo por conta das suas paisagens, né? Essa parte aí do relevo, então, que realmente chama muito atenção. E nessa área aí das montanhas rochosas que estão localizadas no Canadá, gente, a gente observa que vão existir aí importantes rios, né? As suas nascentes de rios, tá bom? Então, nós iremos estudar daqui a pouquinho quais serão esses importantes rios que vão ter sua nascente nas montanhas rochosas. E essas montanhas rochosas não vão estar somente no Canadá, mas seguindo aí também nos Estados Unidos da América, tá bom? Mas, além de ter essas características, né, de montanhas rochosas, a gente observa também áreas que vão ser mais planas. E é a partir desse momento que a gente observa tipos de vegetações, né, que vão ser diferentes. Por exemplo, no Canadá, principalmente na área central, vamos ter áreas de planície, tá? Então, no Canadá, vamos ter áreas da planície central, onde vai predominar principalmente dois tipos de vegetações, as pradarias e os estepes, ok? Porém, esse tipo, né, de vegetação, esse tipo de relevo vai estar mais na parte central aí do Canadá e mais próximo dos Estados Unidos, mais ao sul, ok? Agora, o que a gente observa, né, nesse tipo de vegetação aí de pradarias, de estepes, o relevo, né, que ele acaba tendo ali um horizonte mais ampliado, mais reto. Então, isso vai fazer, gente, com que essa área, ela seja muito utilizada para a parte de agricultura e também para a parte de pecuária. O desenvolvimento, né, do Canadá, ele acaba chamando a atenção também e ajuda nesse processo econômico, ok? Então, vamos ter aí a área da planície central com o surgimento das pradarias e dos estepes, ok? Mas não para aí não.
Outra característica que acaba predominando no Canadá, gente, vai ser a área do extremo norte, ok? Essa área do extremo norte vai apresentar aí temperaturas baixas, tá? Essas temperaturas, elas realmente são muito baixas por estarem aí no Círculo Polar Ártico, e vai ocorrer aí a vegetação típica de tundra. Aí a gente pode analisar através dessa imagem que vai ser um período realmente aí coberto de gelo, de neve, né? Onde vai ter essa vegetação de tundra, tá? Aparece ali um pinheiro que está morrendo, não, ele está se protegendo por conta do frio, tá? Agora, quando vai chegando o verão, essa área aí que vocês podem observar, ela começa, né, a descongelar e acaba surgindo a vegetação e a árvore, ela começa, esse pinheiro, ela começa a ficar mais verde, tá? Então, aí vai depender também das estações do ano, né? A primavera, verão, outono e inverno, porém, quando chega o inverno, realmente, essa região aí do Canadá, o extremo norte, principalmente onde vai estar aí na parte ártica, é muito frio, tendo o clima polar. Na parte em que vai, né, chegando mais ali para o sul, a temperatura, ela começa a ficar mais amena, tá? Diferente da área polar, que realmente é muito frio aí durante um bom período do ano, ok? Nessa área polar, a gente observa que as áreas, né, que pega ali essa região, elas vão ter esse predomínio de clima, ok? E quais serão essas características aí do Canadá em relação ao clima? Gente, o clima, ele vai ter aí essas características em sua grande parte por ser continental frio, onde vai apresentar esses invernos muito rigorosos, tá? E um clima polar aí nas regiões mais ao norte. E quais serão os principais desafios, né, aí dessa área do Canadá? Então, as áreas mais frias aí do país, eles enfrentam essa dificuldade de as pessoas realmente habitarem, né? Essa dificuldade para ocorrer o povoamento e a exploração de recursos naturais. Vocês podem imaginar a quantidade de neve que tem ali em cima da superfície terrestre, que pode ser explorada, né? Por conta do frio, isso acaba tendo essa diminuição aí de quantidade de pessoas, de exploração, né? São várias situações aí que acabam ocorrendo, tá bom? Então, o clima que a gente pode observar vai ter o predomínio polar. Através desse mapa, a gente pode analisar melhor os tipos de climas. Olha só, vai ter muito, né, essa área aí cinza, que pega muito a área polar, tá? Vai ter essa área em que ocorre o predomínio de um relevo maior, tendo o clima polar, mas também, ao mesmo tempo, acaba surgindo a tundra, ok? Vamos ter um clima subártico, né, que já pega toda essa parte aí verdinha, um verde mais escuro, tá? Tudo isso aqui vai ter um clima subártico. Também vamos ter um clima que vai estar já mais continental, com úmido de verão seco, né? Onde vai estar próximo aos Estados Unidos, esse azul, tá bom? Então, essas regiões aí de azul, vamos ter um clima um pouco mais ameno, tá? E também vamos ter aí temperaturas, né? Um pouco mais quente, né? Pode-se dizer assim, principalmente nas áreas litorâneas, que já pega aí o oceano, né? Mas também vamos ter aí um clima ligado ao Mediterrâneo e até mesmo áreas, tá? Que pode ocorrer o semiárido, porém um pouco mais frio, tá bom? Então, a gente pode observar esses tipos de climas do Canadá, porém muito ligado ao frio e também ao clima polar, tá bom?
Também, continuando estudos em relação a essas características físicas do Canadá, vamos estudar sobre os rios, né? Assim como o Brasil, o Canadá, gente, tem uma importante hidrografia. Então, o que é que vai se destacar nessa hidrografia? Vai se destacar, gente, a região dos Grandes Lagos e 3 importantes rios para o Canadá, que vai ser o Rio São Lourenço, que já pega muito essa região leste, pegando desde lá dos lagos até ele desaguar no Atlântico. Vamos ter os rios Fraser e Columbia já na parte sudoeste, tá bom? Então, esses 3 rios, eles vão ser muito importantes também para o Canadá, assim como a região dos Grandes Lagos. Vamos observar este mapa agora em que mostra pra gente, né, esses importantes lagos, o Lago Superior, né? Vamos ter também o Lago Michigan, o Lago Huron, o Lago Ontário e o Lago Erie, tá? Essa região dos lagos, gente, ela vai ser muito caracterizada também por ter essa divisão entre o Canadá e os Estados Unidos da América, tá? Tendo o surgimento aqui, né, do Rio São Lourenço, que vai percorrendo toda essa região aí dos Grandes Lagos, até chegar aqui na sua foz, no Oceano Atlântico, tá bom? Mas, além dessa região aí dos Grandes Lagos, do Rio São Lourenço, também vamos ter aqui o Rio Fraser, ok? Porém, o que a gente vai observar? Que vai ter, né, a sua foz nas áreas das montanhas rochosas e já chegando, a sua nascente, né, nós vamos ter aí o Rio Fraser na sua nascente com a área aí das montanhas rochosas, chegando até aqui com a sua foz no Oceano Pacífico, tem essa região aqui até chegar aqui no Oceano Pacífico. Outro rio importante para o Canadá, que também vai ter a sua nascente aí nas montanhas rochosas, vai ser o Rio Columbia, né, que vai também pegar aí a parte do limite da fronteira com os Estados Unidos e também vai desaguar no Oceano Pacífico, tá bom, gente? Então, aí a gente observa, né, essas características do Canadá, né? Tanto a parte aí da hidrografia, também com esses importantes rios, principalmente o Rio São Lourenço, tá? E também aí a região do Rio Fraser, né? A região aí do Rio Columbia. Então, o Canadá, gente, ele vai ser um país bastante desenvolvido, né? Principalmente aí por essas regiões que pega o desenvolvimento principalmente próximo aí aos Estados Unidos, tá? Nessa parte aí que pega as características naturais, né? Relevo, vegetação, o clima, que acaba aí caracterizando principalmente pelo clima polar e também aí a hidrografia. Mas e a história? Como é que ocorre o desenvolvimento aí do Canadá, né? Então, gente, o Canadá ele vai ser um país com uma história aí de povoamento e formação territorial marcada principalmente aí pela presença de populações indígenas, tá? E também a colonização europeia e uma expansão territorial aí que acaba sendo contínua ao longo dos séculos, ok? Que foram ocorrendo assim como a maioria dos países do continente americano. Tá? Mas a população, como é que ela vai estar aí, né, com essas características do Canadá? Vamos ter também, gente, população indígena no Canadá, tá? E essa população indígena, ela vai ficar conhecida aí, principalmente, né, como as primeiras nações, porque já estavam lá quando chegaram os colonizadores europeus, tá? E com o passar do tempo, com a chegada dos colonizadores, foram surgindo as características, também as misturas também foram surgindo no Canadá, tá? Que vamos ter aí os Métis, que vai ser essa junção aí entre os europeus que estavam chegando com os indígenas e também a área polar com os Inuits, tá? Os Inuits que fica conhecido aí como os esquimós, né? Acabam formando aí a população indígena no Canadá. Então, a gente observa que vai ter essa profunda conexão aí com a terra, né? E uma variedade de estilo de vida aí da população do Canadá também.
Também essas populações indígenas, gente, elas vão ser formadas aí por comunidades, e essas comunidades elas vão ter suas atividades agrícolas, e até mesmo eles acabam se tornando caçadores-coletores e também pescadores, principalmente os Inuits. Ok? Então, a população do Canadá também vai ser formada pelos indígenas. Porém, a gente sabe que também vai ocorrer o quê? A colonização europeia, tá? Que começou ali no século XVI por exploradores franceses e ingleses, tá? E em 1534, gente, vai existir ali um navegador francês, o Jacques Cartier, ele vai reivindicar, né, essas terras para a França, porque já estava tendo ali áreas em que a Inglaterra estava pegando ali, o Reino Unido, né, de uma forma geral, estava pegando para explorar, para habitar, assim como a França também. Tá? Não, a gente observa que o Canadá, gente, ele vai ter esse tipo de colonização, né? Tanto na parte britânica quanto na parte francesa. Porém, a britânica, naquele período ali das colonizações, das grandes navegações, tinha um grande poder, ok? E a França, né, principalmente por conta de Jacques Cartier, ele vai reivindicar terras para a França, e a primeira colônia francesa aí permanente foi estabelecida em Quebec, né, em 1608. Okay? Então, vocês observam o período aí de 1534, quando vai ter essa reivindicação dessa região do Quebec, e vai ser aí, principalmente aí no período de 1608, que realmente vai ocorrer esse estabelecimento com a colônia francesa. Mas não para aí não, tá? Vamos ter aí ao longo dos anos, né, não somente ali no Canadá, mas nos países europeus, onde esses países europeus eles estavam explorando, estavam indo para outras áreas, vão existir conflitos. E um deles, gente, vai ser entre a Grã-Bretanha e a França, ok? Então, esse conflito entre a França e a Grã-Bretanha culminou aí o período da Guerra dos Sete Anos, de 1756 a 1763, com a vitória britânica, tá? Então, a Grã-Bretanha ela vai assumir aí o controle da Nova França, tá? Por quê? Porque, lembrando, o Canadá ele vai ser explorado por franceses e também pelos britânicos. Porém, não ficavam ali só no Canadá, não. Tanto a Grã-Bretanha, né, os britânicos, quanto os franceses, eles também estavam em outras áreas, estavam em outras terras, países africanos, países asiáticos. Então, começa a ter conflito entre eles, tá? E nesse período, né, o Canadá também estava aí nesse meio, então vai ter a Guerra dos Sete Anos. Com o poder dos britânicos, eles acabaram ganhando e pegando aí o território do Canadá, que era conhecido como a Nova França, e que foi cedido aí para a Grã-Bretanha, né, através do Tratado de Paris. E o Tratado de Paris, gente, ele foi assinado em 1763, com o objetivo aí de encerrar essa Guerra dos Sete Anos, né? E foram aí signatários aí a Grã-Bretanha, a França, Portugal e a Espanha para finalizar realmente esse conflito. E tratava-se aí de um acordo de paz, né, que finalizava aí essas ameaças militares contra as colônias britânicas. Até nesse período aí, a Grã-Bretanha tinha um grande poder, tá? Agora, tendo o aumento aí da colonização britânica ao redor do mundo, o Canadá também não vai ficar para trás, tá? Então, com o domínio britânico, a colonização do Canadá, gente, ele acabou crescendo, tá? Não ficando aí somente na área que era conhecida como Nova França, tá? Chegando ali a parte britânica e realmente começando a colonizar. Então, acabou crescendo, especialmente com a chegada aí dos lealistas do Império Unido, né? Aí após essa Revolução Americana, ok? Porque existia a área ali do Canadá, existia a área ali dos Estados Unidos, que começa a ser explorada pelos britânicos, começa a ser explorada pelos franceses. Então, tudo isso, gente, vai acabar fazendo com que o Reino Unido ele começa a ter grande quantidade dessas terras. Então, vai também ocorrer aí esse aumento
da colonização britânica. Então, eles começaram a estabelecer, gente, principalmente nas regiões que agora aí são Ontário e Nova Escócia, levando aí a formação de novas províncias, tá? Principalmente aí da área do Alto e Baixo Canadá, que a gente pode observar através desse mapa, tá? Através desse mapa, a gente observa que vai ter aí a parte da Nova Escócia e também a parte de Ontário, que também começa a se desenvolver bastante. E a área de Quebec vai ser a área que ainda vai ficar ali para a França, tendo grande parte ali de franceses. A Confederação Canadense, gente, em 1867, vai surgir, né, com a lei da Constituição, que acabou estabelecendo essa Confederação Canadense, onde começa a unir aí as províncias do Canadá, a Nova Escócia e Novo Brunswick, tá? Para formar o quê? O domínio do Canadá. Então, começa a ter ali a formação para começar ali esse período de deixar os britânicos para lá, ter ali a sua independência. Então, marcou o início do Canadá como um país semi-independente, tá? Dentro do Império Britânico. Então, aí nesse mapa já começa a surgir aí o Novo Brunswick e a Nova Escócia tendo grandes poderes para realmente tentar conseguir ali, né, ter essa independência do Canadá e, consequentemente, começar a também explorar a parte oeste, ok? Nós vamos ver um vídeo agora em que mostra pra gente essa expansão territorial do Canadá. Lembrando que nesse período, se nos dias atuais é muito frio, imagina antigamente essas regiões polares do Canadá. Então, vão ser áreas que começam a ser exploradas principalmente próximo dos Estados Unidos. Vamos ver esse vídeo agora que mostra um pouco mais dessa ascendência, né, de exploração aí no Canadá. Após a Confederação de 1867, o Canadá continuou a se expandir para o oeste com a aquisição dos territórios do noroeste da Hudson's Bay Company em 1870. Essa expansão levou à criação de novas províncias como Manitoba, Saskatchewan, Alberta e British Columbia. O Canadá também construiu a ferrovia transcontinental, unindo o leste e o oeste do país. Então aí vocês observaram através dessa animação que o Canadá ele começa a se desenvolver para o oeste, porém em áreas próximas aos Estados Unidos, até por conta do clima. Neste mapa a gente pode observar melhor, né, onde vai sair, onde vai ter o predomínio, principalmente nessa parte aí vermelha, que começa o desenvolvimento das cidades. E o Canadá, ele também vai querer ser independente, assim como o restante dos países. Então, vai ter o marco aí da independência com a British North America Act, em 1867, que vai criar, gente, o poder legislativo nos moldes do Parlamento Britânico. Por que o Parlamento Britânico? Porque o Canadá ainda vai ser subordinado ao Reino Unido nesse período. Agora, após aí a participação do Canadá na Primeira Guerra Mundial, gente, o Canadá ele começa a ser aceito em 1919, né, como membro autônomo da Liga das Nações. Então, a gente observa a importância do Canadá para começar a se tornar independente. E a independência realmente completa-se em 1931 com o Estatuto de Westminster. Tá? Então, a gente observa aí que a partir desse estatuto, o Canadá, né, ele começa a se desenvolver cada vez mais, se tornando independente ali do Reino Unido. E Quebec, como é que fica, professora? Porque Quebec, né, é uma província ali que foi colonizada principalmente pelos franceses. Então, as reivindicações por autonomia aí da província começam a crescer após a Segunda Guerra Mundial. E em 1969, gente, para diminuir ali, né, os conflitos, né, os separatistas, o idioma francês ele vai ser adotado como a língua oficial também, junto com o inglês ali que acabava predominando, tá certo? Então, a província de Quebec, né, vai ter o predomínio ali dos franceses, né, com a colonização francesa no período. Então, para manter, né, tentar manter ali a paz, mas continuam algumas reivindicações aí nessa região. A gente observa que
Ainda nos dias atuais, a gente observa que Canadá vai ter esses 2 idiomas oficiais, tanto o francês quanto o inglês, tá bom? Então, hoje, gente, o Canadá ele vai ser um país diverso e desenvolvido, que vai apresentar uma história de povoamento e formação territorial que vai refletir e influenciar aí, principalmente nas populações indígenas, que foi influenciada pelos colonizadores europeus, e também a expansão contínua que acaba ocorrendo aí ao oeste e também ao norte mesmo aí por conta do clima frio, polar, né? Então, os desafios relacionados a essa história elas vão incluir questões indígenas, desenvolvimento sustentável e também a preservação, né, da rica diversidade que o Canadá ele também acaba apresentando, tá bom, gente? Então, esse é esse momento da nossa aula aí sobre a formação do Canadá.